Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber todos vocês aqui em mais uma gravação do nosso querido podcast, mais uma gravação de um episódio do nosso querido podcast. E hoje eu tô aqui com a minha querida esposa Palomarisa para poder fazer aqui perguntas e respostas. Ela vai me fazer algumas perguntas bem interessantes aqui e eu vou colocar algumas respostas bem interessantes também para que a gente possa refletir junto e aprender todo mundo. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que você possa estar recebendo todas as informações, o conteúdo que nós colocamos à disposição de todos vocês aqui no canal. Mais uma vez, é um prazer ter você conosco aqui. Caso você ainda não conheça a nossa autobiografia Tudo ou Nada para a Liberdade, você pode entrar no nosso site www.wiltonmingote.com e adquirir um exemplar Tudo ou Nada para a Liberdade. Essa é a minha autobiografia que conta a minha história desde a infância, desde o começo, como tudo aconteceu na minha vida. Então você pode entrar lá, clica em comprar agora e vai chegar na sua casa autografado, tá bom? Vamos lá então para mais um bate-papo incrível aqui de perguntas e respostas. Seja muito bem-vinda, querida, é um prazer ter você conosco aqui. Obrigada, o prazer é meu mais uma vez de estar aqui, de poder fazer perguntas para você e a gente levar conhecimento para as pessoas que estão assistindo. Vamos lá então, qual que é a primeira pergunta que você tem? Vamos lá, a primeira pergunta veio até de um almoço que a gente teve agora há pouco, e foi uma pergunta muito interessante que fizeram e eu achei legal da gente trazer aqui. Se uma pessoa, a pergunta é, se uma pessoa pode mudar definitivamente um comportamento dela. Então, às vezes as pessoas elas estão querendo mudar, querendo se desenvolver, e às vezes ela muda, está tentando fazer a mudança desse comportamento. Se você acha que é possível mudar definitivamente esse comportamento, ela mudar e não voltar mais, e o que você acha que motiva essa mudança desse comportamento? Bom, a primeira coisa é que todas as vezes que nós queremos mudar algum comportamento na nossa vida, a gente precisa ir por uma linha de raciocínio onde a gente entenda o porquê a gente quer essa mudança, né? Simplesmente você dizer que você quer fazer A, B ou C fica muito vago e provavelmente isso não vai ser uma mudança tão definitiva assim. A primeira coisa é entender o porquê que você quer isso. A partir do momento que você entender o porquê, você começa a ter um norte, que eu chamo, né? Olha, eu vou fazer isso exatamente por causa disso. E entender como é que vai ser o processo dessa mudança. Para essa mudança, o que vai influenciar? Pessoas que você convive, ambiente que você convive. E aí você vai fazer uma junção de tudo isso e vai começar a aprimorar essa circunstância. Então, eu gosto muito de dar o exemplo para as pessoas, eu acho que é pertinente isso. Eu tinha dentro da minha casa uma pessoa que falava muito alto e isso me gerava uma vergonha, né? E eu comecei, ao longo do tempo, a dizer assim, olha, eu não posso crescer assim, eu não posso falar alto, eu preciso mudar esse comportamento na minha pessoa, eu não posso deixar com que eu me torne essa pessoa. E aí vem a primeira questão que eu ensinei. Bom, por quê? Porque eu sentia muita vergonha daquilo. Então, quer dizer, era alguma coisa que eu não gostava, eu tinha vergonha de estar com a pessoa e a pessoa está falando alto, então identificamos aí um porquê. Depois, o que eu precisava fazer para isso acontecer, que era me policiar o tempo todo. Automaticamente, se eu estou num ambiente que é muito barulhento, as pessoas falando alto e tal, eu vou acabar me doutrinando a querer falar da mesma maneira, porque o ambiente ele consome a pessoa. Eu acho que essa é uma dica fundamental para as pessoas que querem qualquer tipo de transformação na vida. O ambiente ele consome a pessoa. Então, se você não souber lidar com os ambientes ou escolher bem os ambientes que você vai estar presente, esse ambiente vai te consumir. Então, automaticamente, bom, eu não quero falar alto, o ambiente é de pessoas que falam alto, eu vou ter que trocar um pouco desse ambiente. No meu caso, era um pouco difícil, porque isso vinha desde criança. Então, quer dizer, como é que uma criança vai mudar esse ambiente? Aí a luta, ela se torna muito maior, porque você não tem a autonomia de mudar esse ambiente, mas é possível da mesma maneira. E, obviamente, que ali vão se passando o tempo, você vai se treinando, vai se policiando e se torna essa pessoa até entrar no automático. Então, falar baixo se tornou algo cotidiano, automático, eu não falo mais alto, está tudo certo. E eu preciso desancorar. Desancorar é tirar os sentimentos que possam fazer com que eu volte para o que era antes. E essa é a parte mais difícil de qualquer transformação. Porque, normalmente, coisas que a gente quer alterar, elas vão estar vinculadas a pessoas que a gente gosta, numa grande maioria. E se nós não desancorarmos isso, esse sentimento ancorado nessas pessoas ou nesse ambiente vai puxar a pessoa novamente para aquilo.
E tirar essa ancoragem significa, olha, eu não gosto disso, independente de eu gostar da pessoa, mas eu não gosto do comportamento. Então, eu vou retirar essa ancoragem, eu não vou deixar nada nesse relacionamento, né, pessoal entre você e essa pessoa ser mais forte do que a transformação que você deseja. Então, o meu porquê da transformação sempre era muito mais forte do que esse relacionamento. E isso faz com que você mude de maneira definitiva. E entender que isso é uma coisa que você quer muito, que vai te fazer bem. Para numa possível troca de ambiente futura, você não retorne para a mesma circunstância. E um grande exercício você fez essa mudança na sua vida. Quando você volta para esses ambientes onde acontece aquilo que você não quer mais, comece a observar quem é a sua pessoa, como você se comporta. Eu falo isso para as pessoas. Poxa, você mudou, legal. Talvez aqui próximo de mim ou de quem te ajudou a fazer isso, é muito mais fácil, porque você tem um balizamento. Você tem alguém do seu lado ao qual você se preocupa, né, com a sua mudança e você se cobra um pouco mais. O grande problema é quando você não estiver aqui do lado, quando você estiver naquele ambiente que era o seu ambiente antigo. Isso vai te consumir, você vai ter que ser muito forte para manter a sua decisão dessa mudança que você colocou para a sua vida. E obviamente que é um desafio, mas é possível. Então eu acredito na mudança baseado num grande porquê e baseado na desancoragem, né, sentimental ou do local ou de pessoas. Aí sim eu acho que a sua mudança ela é definitiva e você vai colher os benefícios e vivenciar esses benefícios na sua vida. Nossa, muito legal isso. Quando a gente estava conversando sobre esse assunto, você comentou alguma coisa de pertencimento, né? Que às vezes algumas pessoas elas vão fazendo situações ou tendo comportamentos de acordo com o que é conveniente para ela naquele momento, porque ela quer se sentir pertencente naquele lugar. Você podia falar um pouquinho disso também? Claro. Todas as vezes que a pessoa tem uma troca de comportamento, seja físico, seja de opinião, seja mental, ela está buscando um pertencimento no grupo que ela está ou no ambiente que ela vive. Ela vai ser melhor aceita se ela for condizente ao que está acontecendo naquele local ou com aquelas pessoas. Então, as pessoas têm essa carência do pertencimento. E é por isso que elas se mudam, né? Elas se moldam, elas mudam e se moldam para que elas possam sentir esse carinho daquelas pessoas. Isso é muito ruim. A parte que eu digo assim para as pessoas que é ruim nisso é porque quando você faz isso ao longo de muitos anos, você vai perdendo naturalmente a sua identidade como pessoa. E chega num certo momento que você não se reconhece mais. Você olha e diz assim, eu não sou essa pessoa que está vivenciando dessa maneira. Eu fui transformando tantas coisas para poder se adaptar com tantas situações que você acaba perdendo um pouco essa identidade pessoal. Isso é um pouco perigoso, porque pode gerar uma certa decepção no futuro, onde você, de repente, dizia assim, poxa, eu era uma pessoa bacana, eu era uma pessoa legal, eu era uma pessoa que eu não precisava ter feito essas alterações em algumas coisas, e, de repente, você perdeu essa identidade. Não confundir isso com evolução para melhorar. São duas coisas diferentes, né? Então, a gente pode mudar, pode evoluir, pode melhorar. Mas nós estamos falando mais de coisas que você vai se adaptando com locais para ter esse pertencimento, essa aceitação. Eu acho que vale a pena tomar um pouco mais de cuidado com isso, para você não perder essa essência própria, pessoal, e depois não se arrepender no futuro. Tá. E a gente vai vendo, né, ao longo de vários podcasts, enfim, ao longo da sua vida, dos seus treinamentos e tal, a sua noção, o seu conhecimento em relação a pessoas, né? Então, você é uma pessoa que olha um comportamento, que olha uma situação, que olha as pessoas, e você consegue ter várias análises, né? E aí até a pessoa comentou assim, parece que você até é mais psicólogo, você tem mais conhecimento que muito psicólogo por aí em relação a pessoas. E como você acha que você conseguiu chegar nesse nível de percepção? Na verdade, eu acho que isso começou quando eu era muito novo, porque eu venho de uma época onde eu consegui ainda pegar, na minha geração, comportamentos das crianças que estavam bastante tempo brincando na rua, né? Hoje é um pouco mais difícil, mas eu peguei ainda essa época e eu fiquei muito tempo da minha vida quando criança brincando na rua e com um grande grupo, né? Com um número de pessoas muito grande.
Não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né? As pessoas vinculam isso muito à escola. Pô, na escola, muita gente e tal. Mas é diferente a escola da rua. São coisas muito diferentes, né? A escola ela tem uma limitação muito grande para estudo de pessoas. Ajuda, mas é muito pouco. A rua não. Ela te traz uma percepção muito real de como a vida funciona. Então, na rua você vai ter que aprender a se defender. Você vai ter que aprender a lidar com situações totalmente diferentes, uma da outra. Cada dia é um dia. Mesmo isso quando criança, mas isso te molda muito. E te faz conhecer um pouco mais de pessoas. Porque o tempo todo você está ali conhecendo, por mais que sejam crianças, e se você tem uma percepção, né, e aí eu acho que é de cada um, e eu acho que eu tinha isso um pouco, de analisar um pouco essas pessoas. Eu fui criado muito naquela questão de ter uma palavra, de se manter essa palavra, então eu desde cedo usava muito isso, e via que as crianças não tinham isso, essa essência tão forte dentro delas. Então já foi uma das primeiras percepções de ver que as pessoas tinham essas alterações. Isso foi me chamando a atenção, e fui observando isso. Depois, sempre busquei trabalhos onde eu estivesse trabalhando com pessoas, né? Então, todos os meus trabalhos eles foram com pessoas e nunca fechado, né? 99% deles sempre aberto, andando, estando em lugares abertos, andando para a rua. Isso vai fazendo você entender cada vez mais de pessoas, porque são comportamentos atrás de comportamento, comportamento atrás de comportamento. E aí, numa certa altura, a gente começa a trabalhar dentro de um setor onde é específico trabalhar com pessoas, é intenso trabalhar com pessoas. E nesse setor, eu entendo uma coisa desde o início muito claro para mim. Olha, você tem que entender de pessoas. Enquanto muitas pessoas dentro do setor focam muito em entender de produto e serviço, para mim ficou muito claro que era muito mais simples o crescimento ou muito mais certeiro o crescimento se você passasse a entender sobre pessoas e não sobre produtos e não sobre serviços. Então eu comecei a trabalhar muito em cima disso, a entender sobre essas pessoas, a entender o comportamento, analisar, verificar o que essas pessoas falam, do porquê que elas falam, como elas se comportam e colocar padrões. Eu acho que você vai criando padrões, né? Como se fosse uma escalonagem ali. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, é o tipo de pessoa. Você também não vai ter zilhões de tipos de pessoas, como às vezes muitas pessoas dizem. Não, não são zilhões. São alguns padrões que a pessoa vai se encaixar dentro daquele, certo? Então, foi aí que eu fui tendo essa percepção. Então, quando você entende muito, você pega as coisas antes. E o que eu percebo em muitas análises, ou até mesmo comentários que eu acabo fazendo, é que é muito diferente, porque a pessoa do outro lado ela não está vendo o que eu estou vendo. Então, às vezes eu digo, é essa situação aqui, a pessoa tem esse problema, vai acontecer isso. E é um absurdo para a pessoa que está do outro lado. Imagina, não vai ser assim. Só que o tempo passa e mostra que, de repente, aquilo acontece. De repente, não. A maioria das vezes ela acaba acontecendo. Então, eu acho que foi ao longo da vida, foi ao longo de tudo isso. Desde uma criação muito vinculada a estar com muitas pessoas, trabalhos, e depois já 17 anos dentro de um setor que lida diretamente com pessoas e que ou nós entendemos de pessoas para poder crescer dentro desse setor, ou você não consegue crescer. Não é lidando com serviço e nem produto, e sim com pessoas. E é meio que, assim, desafiador, né? Desafiador e encantador ao mesmo tempo, porque é algo complexo, né? Não é algo simples. Às vezes você saber de produto e serviço é muito mais simples do que você entender de pessoas. Então, eu acho que hoje, se você é uma pessoa que é entendida de pessoas, o seu nível de conhecimento e o seu nível de até onde você pode chegar, ele é muito maior do que se você se preocupar só com produtos e serviços. Claro. O que significa sucesso para você hoje? E se isso mudou, essa visão de sucesso mudou para você ao longo do tempo? Eu acho que sucesso ele é o reconhecimento por um trabalho feito, né, a longo prazo, principalmente a longo prazo, de algo que você fez com muita competência que te trouxe retorno, né? E que você consiga não só isso na sua área profissional, mas na sua área pessoal e que você esteja satisfeito com tudo isso, desde sendo remunerado, desde convivendo com quem você gosta, desde convivendo da maneira que você gosta. Então, para mim, sucesso tem muito a ver com isso, porque você pode repartir ele. Por exemplo, eu posso ter um sucesso financeiro, mas de repente na minha vida pessoal as coisas não vão tão bem. Ou eu posso ter um sucesso pessoal, mas a minha vida financeira pode não estar caminhando muito bem. Então, sucesso para mim é uma junção de várias coisas, mas é o reconhecimento de tudo aquilo que você fez a longo prazo, né? Com muito amor, muito carinho, e conseguiu ter um resultado satisfatório. E foi mudando
talvez não tanto na essência, mas mudando na forma que se posiciona sobre isso. E, obviamente, fui aprimorando isso, né? Então, lá atrás, eu acho que o mais comum é você pensar, sucesso é você fazer algo bem feito e ganhar muito dinheiro, de uma maneira muito simples. Claro que a gente parte desse princípio. Esse é o princípio que todo mundo partiu. Agora, a essência se mantém, mas com uma lapidação de posicionamento para explicar melhor e, muitas vezes, agregar novos conceitos para que se complete aquilo que está faltando. E aí sim eu acho que entra a parte pessoal, enfim, tudo que uma pessoa precisa mesmo para poder tá mais tranquila, né? Viver com paz de espírito. Eu digo que sucesso, principalmente quem encontra ele, né? Vai de encontro a ele, a pessoa começa a ter muito essa questão da paz de espírito, começa a ter muito essa questão de, cara, tá vivendo bem consigo mesmo, tá feliz consigo mesmo. E isso é fundamental, principalmente hoje em dia, para quem realmente quer aí ter uma vida mais próspera, se assim que a gente pode dizer. A gente está num mundo muito, muito doido, assim, com muitas coisas diferentes, internet, enfim. Então, eu acho que essa coisa do sucesso cada um pensa de um jeito, enfim, mas acho que você explicou de uma maneira que fica muito fácil das pessoas se localizarem em qual momento da vida elas estão. Claro. Se elas já alcançaram sucesso em alguma coisa, se estão buscando ainda, enfim. Qual foi a lição mais dura que a vida te ensinou? Olha, eu acho que a lição mais dura... eu não sei se eu consigo mensurar em apenas uma lição, porque eu acredito que quando a gente vai tendo várias lições que vão nos ensinando várias coisas, fica um pouco difícil você ir em cima de uma só e dizer essa foi a mais dura. Mas eu acho que eu tive várias, né? Eu acho que a principal lição, entre algumas principais lições, tem como, por exemplo, tomar muito cuidado com o tanto que talvez você se dedique ou se entregue a certas pessoas, né? O seu tempo ele é muito valioso em todos os sentidos, não só dinheiro, mas de forma pessoal, né? Ele é muito valioso e você às vezes deposita isso de uma maneira muito grandiosa em algumas situações e depois pode gerar algumas frustrações. Então, ao longo do tempo, eu acho que isso foi uma coisa que pertinente foi acontecendo, né? Até que a gente aprenda, mais cedo ou mais tarde, todo mundo consegue. Acho que controle financeiro, acho que a vida ela pega as pessoas, acho que isso é geral, ela pega as pessoas. Aquelas que aprendem com os primeiros tombos, ótimo, é maravilhoso, porque dá tempo de você recuperar e dá tempo de você lá na frente sair bem. E, obviamente, não cometer esses mesmos erros antigos que te deram os primeiros tombos. Quando você não vai por esse caminho, você não aprende com esses primeiros tombos, eles começam a ficar cada vez maiores, eles começam a te judiar e você tem menos tempo para correr atrás. Então, a parte financeira, a parte de lidar com as pessoas, eu acho que isso a vida foi me ensinando de uma maneira muito, muito forte, né? E acreditar também que o ser humano ele é capaz de qualquer coisa. Ele é capaz de qualquer coisa. Às vezes a gente duvida disso, mas é uma grande realidade. Então, isso também foi me lapidando ao longo do tempo, de saber lidar, principalmente porque as pessoas trabalham muito em cima da conveniência, muito da hipocrisia, e eu acho que isso, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a lidar com isso, para poder realmente ficar mais tranquilo. E eu acho que para finalizar tudo isso, que é uma coisa um pouco mais recente na minha vida, e eu acho que todo mundo tem algum momento que acaba caindo a ficha sobre isso, que é naturalmente quando você entende que a sua preocupação em relação à percepção das outras pessoas, ela precisa diminuir. E quando não, para dizer que ela tem que ser zero. Porque é uma coisa que está fora do seu controle, é uma coisa que se você ficar preocupado com isso, você vai perder tempo de vida e você vai entender que você não chega a lugar nenhum. O que elas tiverem que fazer e o que elas tiverem que falar, elas vão fazer e elas vão falar, independente daquilo que você estiver fazendo. A gente às vezes tem a oportunidade de passar tempos se policiando em cima de um fio de uma navalha, né, de muitas questões, e você vê que mesmo fazendo isso, sempre vai ter aquela pessoa que vai criticar, sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer que não foi bem assim. E eu acredito que recentemente essa ficha ela caiu muito forte, depois de tantos anos de dedicação em cima disso, que foi a parte onde eu falei, bom,
e não funciona dessa maneira. Não adianta eu ficar me preocupando, as coisas vão acontecendo. E você passa a não se preocupar mais. É simples, né? É simples no sentido assim, não é simples fazer, mas é simples de entender. E aí você passa a não se preocupar mais. E aí eu acho que isso acaba com que você tenha uma vida muito mais tranquila. Hoje eu posso olhar e ter essa vida mais tranquila, e é o que me perguntam muito. E muita gente até vai muito por essa questão financeira, né? Poxa, o financeiro e tal. E aí eu comento, olha, não é só uma questão financeira. Tem muito a ver do seu posicionamento em relação às outras pessoas. Isso é verdade. E como que você quer ser lembrado no futuro? Qual que é a sua vontade ou a sua ideia de legado, de como você quer que as pessoas lembrem de você no futuro? Eu acredito que a melhor forma, pelo jeito que eu levo as coisas, é de uma pessoa diferente. Eu acho que eu não queria ser lembrado de uma pessoa comum, né? Eu acho que já tem tanta gente comum no planeta para a gente querer morrer como comum. Então, bem diferente mesmo. Diferente principalmente da forma que eu penso, diferente da forma que eu vivo, diferente da forma que eu me comporto perante as coisas. Mas que essa diferença, no fim das contas, depois das pessoas poderem olhar para isso, entenderem que sempre foi por uma maneira muito positiva e que sempre ajudou muita gente. E não que assustou muita gente, né? Mas que sempre ajudou muita gente. Eu acho que se conseguirem entender isso e lembrarem dessa maneira, para mim já vai fazer muito sentido toda essa entrega. Eu acho que eu posso dizer que isso já é uma maneira que as pessoas olham para você, né? Então as pessoas já falam, você não é desse planeta. Ou eu brinco muito com você, falando, nós simples mortais, não pensamos como você. Então eu acho que isso já tem bastante, mas eu imagino que cada vez mais as pessoas vão te conhecendo, vão tendo percepções, vão tendo lições através do que você faz. E eu acho que com certeza isso você vai conseguir sim. Já conseguiu agora, imagina no futuro. Tem bastante tempo pela frente para conseguir ainda melhorar tudo isso. Exatamente. Como você equilibra a sua vida pessoal e profissional? Principalmente por você lidar com muitas pessoas, né? Então, acho que existe, às vezes, uma cobrança nesse sentido entre esse equilíbrio entre profissional e pessoal. Eu acredito que quando a gente fala de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, você precisa chegar no ponto desse equilíbrio, né? Existe um antes desse equilíbrio que é talvez o desequilíbrio mesmo, onde você acaba se dedicando um pouco mais na sua profissão e você nem sempre tem tanto tempo para a sua vida pessoal, a qual muita gente tenta mudar essa retórica, né? Falando, não, dá para se fazer diferente, não é a percepção que eu tenho. Então há um desequilíbrio antes, que é natural, porque você precisa construir algo, você precisa fazer algo na sua vida. E aí, depois que você já tem uma construção, você já tem algo que você conseguiu chegar em algum ponto diferenciado para você, para a sua vida, você consegue ter mais o poder dessa decisão. Lógico que a parte financeira te traz um pouco mais desse conforto, né? Então, eu quero abrir mão disso para fazer isso. Agora eu quero deixar de fazer isso para fazer aquele outro. Agora eu quero fazer. Esse eu quero, quando você tem o poder da escolha na sua mão, ele ajuda muito. Porque aí o poder da escolha está na sua mão. Acho que o problema é quando você quer usar esse poder do eu quero antes do momento certo. E aí isso vai te causar problema. Então, tem gente que, para equilibrar, vem e tenta usar o eu quero antes. E aí essa conta costuma não fechar. Então, naturalmente, há um certo desequilíbrio mesmo e depois acaba se equilibrando e aí vida que segue. Hoje, obviamente, eu separo o meu tempo entre as coisas que eu quero fazer para a minha vida, entre o meu trabalho. Eu procuro ter uma rotina, uma disciplina em cima da minha rotina. Então, agora esse horário é horário de gravar aqui. Depois horário é horário de dar um treinamento. Depois horário é horário de jantar. Depois horário é horário de fazer tal coisa. Depois é de estar... Enfim, eu acho que é uma questão até de agenda. É até mais simples do que muita gente pensa nessa hora. É uma organização que você tem que ter. Pegar o seu tempo e organizar em cima das coisas. Mas hoje é de uma maneira mais equilibrada, mais proporcional, né? Mas na construção não foi assim. Então, são 2 momentos de vida. Eu acho que as pessoas, elas querem muito isso, né? Essa ideia do tipo... eu preciso equilibrar, eu preciso fazer um pouquinho de cada coisa. E eu acho que é mais uma questão mental do que diretamente o fazer as coisas ali. Então, é o mental que às vezes atrapalha ela nessa ideia de equilíbrio. E eu acho que antigamente isso era mais fácil de ser aceitado.
ser aceito, vamos dizer assim. Hoje Sim. em dia, as pessoas, acho que essa geração nova, elas aceitam isso menos, elas querem viver mais o equilíbrio. Só que talvez em contrapartida ela não vai conseguir ter talvez o sucesso financeiro ou o sucesso profissional que ela quer, exatamente porque ela quer sempre equilibrar muito. Não sei se faz sentido isso para você. Acho que sim. O mundo, na verdade, ele vai mudando e as pessoas também vão mudando e o que é dito automaticamente altera. Então, isso acaba acontecendo. O que ela está ouvindo hoje é diferente do que ela ouvia lá atrás. Tem uma coisa que eu falo, que eu já ouvi de pessoas, eu vi meus pais trabalhando muito e aproveitando pouco, e não é a vida que eu quero para mim. Você ter esse tipo de olhar não é o problema. O problema é saber se realmente isso dá certo. Talvez seria importante, quando a pessoa pensar isso, ela olhar e falar assim, tudo bem, eles trabalharam muito, aproveitaram pouco, mas será que não tem algum fundamento por trás disso, do porquê que é assim? Porque também querer ser muito diferente disso, será que vai funcionar? E tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que são, por exemplo, como se fosse gerações, só que daí não de 10 em 10 anos, talvez um pouco mais extenso. Será que nós não tivemos uma geração passada que trabalhou tanto, que construiu tantas coisas, que tem um monte de gente agora dizendo que dá para não ter que fazer muito, mas o porquê ele fala que não precisa fazer muito é porque muito do que ele usa não é dele, não é de alguém que trabalhou? Será que nós não estamos vendo muito isso agora? E quem está assistindo essas pessoas está se enganando com isso? Existe uma frase, até me desculpa se eu vou errar, mas ela vai numa como que eu posso dizer? Ela vai numa retórica assim, uns vão construir, outros vão destruir. Depois outros vão ter que vir e construir para outros destruir. Então eu sinto que nesse momento muitas pessoas estão vivendo na fase do destruir aquilo que os outros construíram. Né? São as pessoas que eu falo para ele, o que você está fazendo não foi você que fez. Só que o poder da internet, a magia da internet empodera ele a enganar as pessoas dizendo que é fruto do que ele fez. Mas a gente sabe que não é verdade. Não foi ele que fez aquilo. Então ele está utilizando. Eu vou dar uma coisa muito simples. Então imagina que você tem muita condição e aí você tem um filho. E aí esse filho faz uma faculdade de medicina sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, tal. Ele sai, ele já vai ter o melhor consultório do planeta, ele já vai ter todos os aparelhos, ele já vai ter tudo, ele já vai ter a melhor publicidade, ele vai ter tudo. Ele só não tem experiência, mas ele vai ter tudo, tudo que o dinheiro pode comprar ele vai ter. E aí ele começa a atender esses pacientes e começa a vender essa imagem de bem-sucedido. É muito simples de entender tudo isso. É muito simples de entender tudo isso. As pessoas que talvez estiveram na mesma profissão que ele há 10, 20, 30 anos atrás, não tinham ninguém talvez pagando a faculdade. Não tinham um consultório pronto na hora que saíram. Essas pessoas tiveram que se formar e fazer de uma outra maneira. E é disso que eu estou dizendo. Então, uns constroem, outros destroem. Porque se ele continuar vivenciando dessa maneira, muito provavelmente, ele talvez não consiga passar para o filho dele a mesma coisa. E talvez alguém vai pagar esse preço daqui a pouco, seja na próxima geração ou até mesmo numa outra. Algumas pessoas vão concordar, outras vão dizer que não é verdade. O tempo vai mostrar. O tempo vai mostrar. Não é uma verdade absoluta, uma regra, que todos são assim, mas a gente não pode deixar de dizer que é uma tendência. Então, não são todos, mas é uma tendência. E na tendência entra muita gente. Então, a gente vê que a minoria ainda vai de um padrão mais tranquilo, do jeito que a história manda. A maioria não. A maioria está usufruindo do que alguém fez. Não, essa geração ela tá bem assim mesmo. Eu acho que você resumiu de uma maneira excelente. É bem isso. Os pais acho que trabalharam tanto e aí eles querem dar para os filhos o que eles não tiveram. E aí os filhos não começam do zero como eles começaram. Então a gente, tipo você, começamos do zero, sem nada.
E aí essas pessoas não começam do nada. Então é mais fácil ele dizer que ele quer aproveitar a vida, que precisa ter equilíbrio, que ele quer curtir as coisas. Ok. Porque se der algum problema, alguma dor de barriga, ele ainda tem os pais para ajudar. Para dar uma situação financeira ali, para dar uma ajuda. Às vezes o apartamento que ele mora não foi ele que pagou, foi os pais que deram, o carro dele. Exatamente isso. É um monte de coisas que você fala assim, tá, mas se você tivesse que fazer isso sem nada, talvez você ia ter que entender que você vai ter que ralar um pouquinho mais até você pensar em curtir sua vida. Eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem melhor sobre isso que eu estou dizendo, por exemplo, do que aconteceu com o meu pai. Então, ele fazia a faculdade e aí ele tinha uma junção de pessoas ali engajada para poder pagar isso. Só que essas pessoas não tinham condição de fazer nada mais de pagar isso. É o que acontecia. Então, ele estudava período integral, que medicina é período integral. Aí ele tinha que trabalhar como garçom à noite. Por quê? Para ele ter dinheiro para poder se manter na cidade, para ele poder fazer a faculdade. E aí, como não tinha dinheiro para comprar material, o que ele fazia? Ele tinha direito a pegar uma marmitex, que se chama, né, nesse restaurante onde ele trabalhava de garçom. Então, imagina, quando que hoje um cara que faz medicina vai trabalhar de garçom? Eu acho que não existe um no planeta. Não, jamais. Não existe um no planeta que faça medicina e trabalhe de garçom. Só isso a gente já pode encerrar o assunto por aqui. Mas ok. Aí ele pegava essa marmitex que ele recebia ali. E ao invés dele estar comendo, ele ia lá no cara que cuidava da biblioteca da faculdade e dava essa marmitex pro cara. Por quê? Porque a biblioteca estava fechada à noite. E aí ele entregava para o cara deixar ele entrar na biblioteca. Então ele passava a noite toda estudando os livros da biblioteca, fazendo dessa maneira, e assim ele fez durante muitos anos para se formar, porque não tinha condição para fazer isso. Então, quando eu olho para isso, e aí eu vejo o cara formado, ele atendeu 2, 3 meses no consultório que o pai dele deu para ele, e ele vai tirar férias em Fernando de Noronha, cara, não dá, não é possível que as pessoas não entendam isso. Não é possível. Sim. É muito simples, não precisa ser muito inteligente para entender isso. E também, eu acho que tem uma outra coisa por trás de tudo isso. Não tem como você não dizer que esse tipo de comportamento não afeta a qualidade do profissional. Porque um profissional que ele passa por todas essas dificuldades, para mim, ele é um profissional que ele vai ser muito mais competente. A dor fortalece e gera competência nas pessoas, né? O conforto não. E aí esse cara todo confortável, ele vai ter muito menos vontade de fazer as coisas bem feito. De novo, não é uma regra, mas é uma tendência. E quando a gente fala de tendência, a gente está falando no mínimo de 80%. De 80%. Tendência é sempre 80% para cima. Então é muita gente. Aí a gente diz que a minoria ainda consegue fazer alguma coisa decentemente. E a maioria não consegue. Só que não é uma questão de opinião. Você vê que eu vou contando histórias e digo para as pessoas, façam a comparação. Façam a comparação do que eu estou dizendo. Não é a minha opinião, é a comparação. Eu não tenho como mudar o mundo, eu não tenho como mudar tudo isso, mas eu tenho como mostrar os exemplos do que vem acontecendo, que também são muito condizentes do que a gente fez na nossa carreira, e mostrar para as pessoas, olha, o resultado lá na frente ele vai ser diferente. Ele vai ser muito diferente. A dor vai trazer realmente a competência que a pessoa precisa. Então, o caminho difícil normalmente forma uma pessoa. O caminho fácil, não. Ele vai simplesmente conduzir de qualquer maneira essa pessoa. Exato. Não, esse assunto ele é muito profundo, assim. Se deixar, a gente vai falando bastante porque a gente gosta disso e acho que a gente lida com tanta gente, vê tantas pessoas de estilos diferentes, né? Que acho que pelo fato da gente ter ralado muito, a gente olha as pessoas quando elas acham tudo muito simples, muito fácil, as coisas estão todas na mão dela, fica mais... A gente olha e fala, não, mas você com certeza não vai fazer da melhor maneira, você com certeza não vai saber dar valor. Enfim. E como você lida com críticas e opiniões contrárias ao seu modo de pensar? Antes até de falar um pouco sobre isso, talvez muitas pessoas pensam assim, caramba, poxa, né? O pai dele era médico e tal. E aí a pessoa fala, então você está falando de facilidade. Eu falo, você só não esqueça que eu perdi quando eu tinha 15 anos de idade. Então, toda essa facilidade que muita gente encontra com as coisas, eu não tive. Eu não tive alguém que me desse todas essas facilidades. Então, por isso que você disse, a gente, na verdade, fez as coisas do zero, a gente realmente não passou por esse momento de ter essas facilidades. Mas, ok, essa questão das críticas, eu não vou aqui ser hipócrita e dizer para as pessoas assim, olha,
eu sempre lidei super bem. Olha, isso nunca me afetou. Olha, isso foi sempre tranquilo. Não, não foi. E talvez pelo fato de não ter sido tranquilo no começo, talvez pelo fato de ter me incomodado no começo, talvez pelo fato de sempre desde novo, por ter pensamentos diferentes, receber essa crítica, eu fui me formando e aprendendo ao longo de muito tempo o que eu precisava fazer para que isso não me afetasse. Então, eu vou buscar uma coisa bem de criança para as pessoas. Então, eu sempre me posicionei que eu sou uma pessoa que não gosta de estudar. Então, sempre me posicionei. Desde cedo, eu nunca tive vergonha de falar isso, sempre foi abertamente. Não gosto de estudar. E desde cedo, internamente, familiares, tal, eu ouvi a mesma coisa. Isso foi muito claro na minha vida. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Se você não estudar, você não vai conseguir fazer nada na vida. Você não vai ser ninguém e as coisas não vão acontecer. Você vai ter problemas, enfim. E eu ouvi barbárias sobre isso. Mesmo ouvindo tudo isso, mesmo, acho que muito jovem, obviamente que você não sabe lidar com isso. E o tempo todo que passava na minha cabeça era: por que as pessoas eram tão agressivas comigo em dizer que eu não seria ninguém se eu não estudasse? Essa é uma pergunta que eu me fiz por várias vezes. Por que dessa agressividade? Por que dessa certeza que eles tinham que a pessoa tinha que estudar? Né? E muitos desses até eram estudados, eu até olhava para eles e dizia assim, internamente, né, dizia para mim, eu dizia, me admira muito essa pessoa estar dizendo isso, porque assim, ela não passa nem perto da vida que eu quero ter para mim. Então, me admira muito ela dizer isso, que o que ela fez vai trazer a vida que eu quero, sendo que ela é o exemplo vivo da vida que eu não quero. Então, eu sempre olhei para a crítica assim, tipo, me afetava, era muito difícil, mas eu tive que ir aprendendo ao longo do tempo, engolindo, a maior parte do tempo tendo que ficar quieto. Por quê? Quando você fica quieto, você vai para o seu lado pensar o que você vai fazer para continuar aquilo que você acredita. Essa é a grande verdade. E eu ficando quieto no meu canto, eu ia falando, bom, já que eu não gosto de estudar, não tem problema. Mas o que eu vou fazer para poder construir minha vida? O que eu vou fazer para conseguir fazer a minha vida andar para frente? Se eu não quero fazer isso, eu preciso fazer outra coisa. E nisso você vai encontrando os caminhos, você vai encontrando tentativas, você vai errando, você vai acertando. E mesmo assim você continua vendo que as pessoas vão criticando. E mesmo assim as pessoas... E essa tensão ela vai passando a aumentar conforme o tempo passa. Porque as pessoas vão dizendo, tá vendo? Mais uma vez, está tentando, não está dando certo. Está tentando, não está dando certo. E acho que para mim, eu aprendi a lidar um pouco melhor com as críticas. Sei lá, talvez aí de 8 anos para cá, quando as coisas elas mudam muito, da água para o vinho. E aí, ninguém mais dessas pessoas apareceram para criticar. E muito menos para se retratar das críticas. E menos ainda para elogiar. E aí foi onde eu entendi que assim, cara, as pessoas vão falar, elas vão criticar, mas quando o jogo vira, elas não vão se retratar sobre o que elas falaram. Elas não vão vir para elogiar o que você fez. E elas vão tentar, na verdade, rebaixar o que você fez. Caso elas tenham oportunidade, elas nada mais do que vão dizer assim, deu sorte, acabou dando sorte. Só que não é possível que uma pessoa que desde criança vai tentando, vai lutando, vai fazendo, depois de 10, 20, 30, 35 anos, você vai dizer que a pessoa deu sorte. Não é possível isso. Né? Que sorte é essa que ela demora 30 anos para ser construída? Então, isso me ajudou a lidar com as críticas. Então, hoje... Você falou assim, eu não sei se eu vou perguntar porque eu já sei o que você vai responder. Mas eu acho que eu preciso falar isso para as pessoas entenderem. E acho que foi o que mais me libertou da vida. Né? Chegou num momento que eu falei assim, eu vou criar uma coisa ilusória, mas ao mesmo tempo importante, que é o vale do foda-se. Né? Então, o que eu faço hoje? As pessoas criticam, eu pego elas e jogo elas no vale do foda-se. Deixa elas lá. Tipo, elas estão no vale do foda-se, elas não têm valor nenhum. Deixa elas lá. Poxa, então quer dizer que ninguém pode te criticar? Pode, mas é diferente quando uma pessoa vai fazer uma crítica que você sabe que ela está tentando te ajudar. Ela chega, ela se aproxima de uma maneira que ela deixa claro que ela quer te ajudar. Não é uma crítica te julgando. Né? Ela diz assim, olha, se eu puder te dar um feedback, aconteceu isso, o que você acha e tal. Então, até para que as pessoas entendam essa questão do vale do foda-se. A pessoa sabe
chegar, a pessoa sabe se aproximar de você, e é muito legal quando é dessa maneira, porque ela põe a gente para pensar. Ela põe a gente assim para... Olha, que legal, pô, é verdade. Você falou, deixa eu pensar um pouco mais nisso. Pô, eu acho que é super bem-vindo. O problema é que até a lei de Pareto, né? Isso é 20% das pessoas. 80% não vem por esse caminho. 80% vem pelo caminho do julgamento, 80% vem pelo caminho da crítica pesada. E aí eu criei esse mecanismo que eu acho que é isso, cara. Coloca essas pessoas no vale e acabou, deixa elas lá. Segue tua vida. Mesmo porque, cara, as contas vão chegar, elas não vão estar lá para pagar as contas. Os problemas que você vai ter, elas não vão estar lá para te ajudar a resolver. Elas são muito boas para opinar, para falar, para criticar, para dizer que não está certo uma coisa ou outra. Mas elas são zero boas para resolver as coisas. Pelo contrário, elas se escondem, né? Então, eu acho que foi assim que eu aprendi a lidar na minha vida. E, realmente, isso traz uma paz de espírito muito boa mesmo. Você poder viver sua vida, você não ter que ficar se preocupando. Sabe, o que será que ele pensou? Cara, não importa o que ele pensou, o problema é dele. Deixa ele pensar o que ele quer. O importante é o que eu penso, o importante é a minha vida, é o que eu sigo daqui para frente. Senão você vive muito mais a vida dos outros do que a sua. Uhum, exatamente. Qual é a lembrança mais marcante que você teve na sua infância? Olha, são tantas lembranças boas, né? São tantas lembranças boas que eu não consigo definir uma marcante. Mas eu acho que o momento marcante é o momento da transição na minha vida, por volta dos 7 anos, onde eu saio de uma condição bem mais simples para uma condição bem melhor. Né? Por mais que depois eu perca isso, após 7, 8 anos, mas eu acho que essa transição ela foi muito marcante na minha vida. Né? Dentro do meu livro, eu explico isso com mais detalhes para as pessoas que queiram entender, porque são muitos detalhes para a pessoa entender. Mas essa transição ali ela foi muito impactante, porque para mim, nessa primeira parte de vida, foi a maior realização que eu tive. Ali foi a maior realização que eu tive na minha vida. Foi aquela transição que eu falei, cara, é muito diferente uma coisa da outra. É muito marcante. E tem todo um contexto por trás disso, e dentro do livro tem esse contexto. Então ali me marcou, sair de uma condição A para uma condição B e não imaginar que isso poderia ser tão forte e tão rápido como foi. Acho que a velocidade ela me impactou. E uma coisa que me traz assim muita tranquilidade é saber que a boa educação que eu tive, ela me ajudou a fortalecer essa transição. Então, tudo que chegava naquele momento na minha vida ganhava-se força, multiplicava e muito em prol da educação que eu tinha. E aí eu vi o valor da educação, né? De você ser uma pessoa educada, de você realmente ser uma pessoa que sabe se pôr, se colocar no lugar e não ser uma pessoa inconveniente, dar valor às coisas. Aí isso ficou muito marcado para mim, porque eu falei, olha, eu estou recebendo um caminhão de coisas e a minha educação está multiplicando isso em vários caminhões de coisa. E aí isso para mim foi bem legal. Que legal. Teve algum momento ou alguma pessoa na sua infância, enfim, ou até na sua juventude, que te inspirou a ir para o caminho do empreendedorismo? Olha, tiveram algumas pessoas ao meu redor que tinham os seus negócios. Uns eram profissionais liberais, outros eram donos de alguma coisa. Mas eu acho que, por exemplo, né, o meu pai de criação, por ser um profissional liberal, eu acho que isso ele foi mostrando no jeito que ele trabalhava, por mais que se trabalhasse muito, mas ele foi mostrando para mim o quanto era gostoso você poder cuidar da sua vida. Né? Então eu vi ele cuidando da vida dele, trabalhando das 7 horas da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã. É incrível isso. Mas ele cuidava da vida dele, mesmo que seja das 7 até a 1 hora da manhã, ele cuidava da vida dele. E eu acho que isso foi me chamando a atenção. Uhum. E aí eu falei, poxa, eu preciso ter alguma coisa que eu possa cuidar da minha vida. E não que algum lugar cuide da minha vida. Nada contra, são opções. Mas aí, para mim, eu acho que foi o start e o que me fez esse desejo, cara, eu vou correr atrás, alguma coisa eu vou fazer para mim, vou trabalhar com alguma coisa que eu possa cuidar da minha vida. Eu lembro que quando, né, a gente começou o nosso relacionamento lá atrás,
das primeiras conversas que a gente teve em relação a isso, era muito nesse sentido que você falava, né? Eu não quero ninguém, nenhuma empresa, nenhuma pessoa olhando para mim dizendo você pode ou você não pode fazer, você vai trabalhar de tal a tal horário. E você nunca teve problema em trabalhar. Eu acho que você teve visões, né, exemplos muito grandes em relação a isso. Então, você nunca teve problema em trabalhar, mas o seu problema, a sua questão era em ter alguém ou alguma empresa que fosse lidar com isso. E ela mandasse no seu horário, Claro. ela mandasse na sua vida. Então, eu acho que quando eu entendi isso, fez muito sentido para mim também, né? Porque eu tenho exemplos de empreendedorismo também, mas a minha ideia inicial era ser funcionária de uma empresa, ponto. E aí você foi me mostrando esse segundo caminho que talvez pudesse ser muito mais agradável e com essa questão de liberdade, enfim, como tá no seu livro, essa ideia de liberdade de você poder fazer o que você quiser, a hora que você quiser e tal. Isso independente de trabalhar ou não. Não era uma questão de trabalhar menos. E eu acho que hoje em dia as pessoas elas querem, na verdade, ser funcionárias, né, para ter para tipo em algum momento largar isso, beleza, vou embora da empresa, não ligo mais. E enquanto ela tá ali, ela também não quer trabalhar muito, ela não quer ser ser forçada a fazer muita coisa. Então é um contraste muito grande de pensamentos que a gente tem aí. Muda muito. E qual foi o maior desafio que você enfrentou na juventude? A gente falou da parte de coisas de marcante de criança, né? Mas na parte da juventude, qual foi o seu maior desafio que você teve e como isso moldou sua vida, sua visão de futuro? E acho que foi a perda do meu pai, né? Ali foi o maior desafio, não falando num sentido assim, nossa, minha vida acabou. Não nesse sentido de uma forma emocional, né? Eu acho que foi mais no sentido de uma perda mesmo, de falar, caramba, poxa, a vida vai mudar. Tudo na vida vai mudar a partir daquele momento. Então, foi um momento para mim que eu tive que reunir tudo que eu tinha aprendido até aquele momento como pessoa, para que eu pudesse, a partir daquele momento, com 15 anos de idade, saber como lidar com esse processo de mudança de vida. Uhum. De você não ter mais a pessoa, de você não ter mais a condição, de você não ter mais N coisas que uma pessoa proporciona na vida de outras. Então, aquilo me marcou demais, né? Com 15 anos, acho que foi o auge. E isso me impulsionou, através de uma outra palavra chamada necessidade, a ter que correr atrás, a ter que fazer coisas que eu já falei diversas vezes. Eu não sei se isso não tivesse acontecido, se eu teria a mesma força que eu tive para correr atrás das coisas. Por quê? Porque é um comportamento de ser humano. Uhum. Então, a alta necessidade faz com que a pessoa eleve muito o seu ir, o seu desejo, o seu pagar o preço. E foi o que aconteceu comigo. Talvez para algumas pessoas que não tenham essa perda, ela não tem uma necessidade tão excessiva ao ponto de ter que se entregar tanto. Também concordo que tem gente que também teve a perda e às vezes não se entrega. É como eu sempre digo, são tendências, não é uma verdade absoluta. Mas eu acho que para mim foi isso, né? Me marcou. Aí a necessidade me empurrou a fazer coisas que hoje eu conto e essas pessoas dizem, como você teve coragem nesse momento de fazer isso? Como você teve coragem naquele momento de fazer aquilo? Como você teve... é muito simples eu responder para a pessoa. Se você tivesse no momento que eu estava, do jeito que eu estava, ou você teria a mesma coragem de fazer, ou as coisas não aconteceriam. Né? Então, é muito simples de entender. Você está ali no momento, você está vivenciando. Ou você tem a coragem e vai, você tem a atitude, ou as coisas não vão acontecer. Então, a necessidade me impulsionou. Eu não fugi à necessidade. Eu olhei para ela e falei, é isso, eu vou ter que fazer. E se arriscar bastante. Né? Se arriscar mais do que o seu estômago, às vezes, pode tolerar. Se tem uma coisa que, quando eu era jovem, eu usufruí, foi da força do meu estômago para aguentar ou se arriscar. Né? Muito mais do que o estômago aguentava. As pessoas não vão nem até pegar no estômago, a maioria não quer. Uhum. A maioria, qualquer tipo de risco, ela está pulando fora. Ela não vai nem até pegar o estômago. E eu falo que eu fui judiando desse estômago quanto ele aguentava. Né? E arriscando, arriscando, arriscando. Quando o risco também é grande e você faz isso, o retorno tende a ser muito grande lá na frente também. E foi o que aconteceu. Vai dar certo para todo mundo ser assim? Não.
não é uma certeza absoluta que vai dar certo para todo mundo. Quem estiver disposto a jogar o jogo do jeito que ele funciona, está disposto a talvez ter o resultado do tamanho que é proporcional a esse jogo e ao risco. É assim que as coisas funcionam. E você tem algum arrependimento em relação a isso, quando você olha para trás? Sobre arriscar ou qualquer coisa? Sobre arriscar. Tipo, você arriscou, disso que você falou agora mesmo. De você arriscar, de você fazer forte, de você ir para cima, de você, né, ter o estômago, né, e ir provocando esse estômago até ver onde ele aguenta. Tem algum arrependimento disso? Do arriscar, não. Acho que do arriscar eu não tenho nenhum arrependimento de nada que eu arrisquei, de nada que eu fiz, porque na história os acontecimentos eles estão ligados um no outro. E é como se fosse uma corrente. Se eu tirar um elo, a história não vai fechar. Então, eu vou tirar esse risco aqui que eu acho que foi demais. Eu vou tirar esse risco que eu acho que foi demais. Aí a história não fecha. Você vai tirar um elo ali e não vai fechar. Então, não. Do arriscar, não. Então é isso. Acho que essas foram as minhas perguntas. Eu acho que a gente conseguiu misturar bastante assunto aí, bastante coisa diferente, mas que consegui tirar de você muitas informações legais, muitos pensamentos bacanas. Claro. Eu vejo que quando a gente vai respondendo, vai cutucando em diversos assuntos, a verdade é que a gente sempre acaba expondo muito um pouco daquilo que a gente fez, como a gente fez e o que a gente pensa. E para algumas pessoas, elas olham com um olhar muito legal. Tudo que é muito diferente, a princípio, é muito legal. Porque você olha e fala, poxa, diferente, né? Agora, a profundidade disso, que é o entendimento sobre o que está sendo dito, vai depender da cabeça de cada pessoa. Sim. Porque a maioria está muito vinculado aos padrões sociais normais. Então, é óbvio que tudo ela traz por esse canal. Tudo ela olha e fala, cara, mas numa maioria não é assim. E eu concordo com ela, tá? Numa maioria não é. Mas também, se você for numa maioria, o seu resultado vai ser igual numa maioria. Então, se você quer alguma coisa diferente, você vai ter que ter um pouco esse estômago para sair disso. Né? E acho que esse estômago meu, ele começou muito cedo. Sendo uma criança ali, contestando, querendo entender, querendo aprender. Como eu mostro dentro do livro, né? Desde cedo, esse cara do contraponto. A palavra é contraponto. Esse cara do contraponto. E principalmente mantendo algumas questões do contraponto, porque as pessoas vão criticar muito o contraponto. Né? Olha, não é por aí, eu não faria dessa maneira. Tal. E às vezes você precisa manter. E eu tive diversas provas ao longo do tempo, pessoais e profissionais, que valeu muito a pena manter isso. Né? O resultado mostra tudo isso em todos os sentidos. Mas é isso, a gente tenta melhorar todo mundo, tenta entregar o nosso melhor para cada um aí poder se desenvolver. Acho que o desenvolvimento é a fonte para que muita gente possa crescer. Precisa querer se conhecer mais, entender mais sobre pessoas, ajuda demais isso. E te agradecer mais uma vez desse bate-papo, foram várias perguntas legais, espero que possamos estar aqui mais vezes e continuar com outras perguntas aí para as pessoas poderem aproveitar todo esse conteúdo aí. Eu que agradeço. Sempre gosto de estar aqui, de fazer as perguntas, de tirar aí essas informações de você para que as pessoas que estão assistindo aprendam, se desenvolvam e queiram cada vez mais essa ideia de desenvolvimento. Obrigada. Muito bom, obrigado eu. É isso, galera. Estamos chegando ao final de mais uma gravação do nosso querido podcast. Eu quero lembrar a todos que aqui está a nossa autobiografia, Tudo ou Nada para a Liberdade. Você encontra ela no nosso site, www.wiltonmingotti.com. E aqui tem a minha história desde novinho, desde criança, aí contando todas as passagens, os episódios para você que queira ler e queira entender um pouquinho mais sobre essa questão do desenvolvimento, da liberdade. Hoje eu estive aqui com a minha esposa, Paloma Marisa, respondendo algumas perguntas importantes, né, que ajudam todo mundo a refletir um pouquinho mais diversos assuntos. E é um prazer ter você conosco até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para poder acompanhar todos os vídeos que nós colocamos aí à disposição de todos. Valeu, galera! Beijo no coração de vocês e até a próxima gravação. Até mais!